Olá, graça e paz, eu sou Moisés Silva, membro da Primeira Igreja Batista de Guapimirim. Vem comigo para mais um devocional. E hoje nós vamos estar falando sobre o novo ser. Novo ser. Quando eu era criança, eu gostava, não sei se vocês, quando viveu a infância, eu já tenho meus 50 e poucos anos, a gente acompanhava aqueles desenhos japoneses, eu gostava muito do Spectreman, quando o monstro surgia lá na cidade de Tóquio, no Japão, né? Aí de repente vinha aquele homem, levantava a mão, tocava uma musiquinha bem assim animada, né? E ele se transformava num herói e ele destruía aquele monstro. E eu ficava encantado com aquilo e descobri que aquele personagem que se transformava num herói nada mais era do que um robô. Então, como eu era criança, eu passei a assim, gostar, ficar admirado com essas questões de robótica. Caramba, se eu fosse robô ia ser legal. Eu achava muito maneiro. Só que eu me tornei adulto e hoje, como a ciência avançou muito, eu fico até assustado com essas coisas aí de inteligência artificial, dessas tecnologias. Então, a gente fica um pouco assustado, né? E o que acontece? Lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, o verso 26, diz assim: Eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, o que eu imaginava que o futuro da humanidade seria o quê? Tecnológica. As pessoas seriam robotizadas. Eu acreditava que seria um período melhor, mas eu vejo que não é uma coisa tão simples assim, tão legal assim. Por quê? Porque voltar para um coração eletrônico, tudo que é eletrônico vem de elétrico. E para que a eletricidade seja funcionada, é preciso o quê? Do ímã. E o ímã é o quê? Uma pedra. Então, resumindo aqui a nossa conversa, para que possa as pessoas avançar na tecnologia, nada mais é do que voltar ao tempo da pedra. E não é isso que Deus quer. Aqui no livro de Ezequiel, eu li isso aqui e não entendi. Mas no futuro as pessoas vão ter coração de carne? Mas eu sonhava com um futuro tecnológico? Não, abençoado. Deus quer nos tornar verdadeiramente humanos. Eu vou estar mostrando isso aqui na Bíblia. A carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 7, diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam ver a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, que era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, aqui Paulo está falando aqui sobre o ministério da condenação e da morte, que era escrito em letras de pedra. Aquele povo se tornou tão duro quanto as pedras. Então veio quem? Cristo, e trouxe o ministério do Espírito. Trouxe a vida espiritual. Aí você pergunta, o que tem a ver a vida espiritual com o que Ezequiel fala lá atrás sobre coração de carne? Abençoado, que eu quero que você entenda que desenvolver uma verdadeira vida espiritual nada mais é do que desenvolver uma vida verdadeiramente humana. É isso que Deus quer, que nós nos tornamos verdadeiramente humanos. É isso que Jesus veio nos ensinar, sobre uma verdadeira humanidade. Que nós possamos ser mais compreensíveis com as pessoas, mais amável com as pessoas. É esse tipo de vida que Deus quer fazer. E isso precisa de quê? De um novo coração. Um coração espiritual, o coração de carne. Não um coração de pedra, conforme o povo naquele tempo teve, né? Agora aqui no livro de Efésios, eu termino com essa palavra aqui, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13, que diz: Agora, em Cristo, que vos estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, da qual ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação no meio deles. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Lembra que eu li 2 Coríntios 3, né, que fala dos mandamentos escritos em letra de pedra, que era para a morte? E aqui Paulo fala isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar, ou seja, ele tirou esse mandamento escrito em letra de pedra e trouxe um mandamento novo, certo? Para criar em si mesmo um novo homem, uma nova humanidade. Tem tradições que falam uma nova humanidade. E é isso que Deus prometeu lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Que tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Lembrando que coração de pedra não é coração de carne, coração novo que Deus vai dar. Não tem nada a ver com coração eletrônico. Sim,
trazermos de volta a nossa verdadeira humanidade que só Cristo tem para nos oferecer. Eu vou ficando por aqui e peço ao Deus do céu para iluminar o seu entendimento para você compreender cada vez mais essa palavra. Valeu, gente! Tchau, tchau!